Bem-vindo ao canal Escatológico. Há muitos nestes dias que dirão: quem são aqueles a quem Deus escolheu, senão apenas os fiéis? Eu admito isto, mas eles fazem um mau uso disso e dizem que a fé é a causa. Sim, e a primeira causa de nossa salvação. Se eles chamam de uma causa mediadora, seria de fato verdadeiro, porque a Escritura diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2:8. Mas devemos ir mais acima, pois se eles atribuem a fé ao livre-arbítrio do homem, eles blasfemam contra Deus, perversamente, e cometem sacrilégio. Devemos conferir na Escritura e ir naquilo que ela mostra. A saber, quando Deus nos dá a fé, devemos saber que não somos capazes de receber o Evangelho, senão só quando ele tem operado em nós pelo Espírito Santo. Isso está bem claro na Escritura. Não é o suficiente que nós ouçamos a voz do homem, a menos que Deus opere em nós interiormente e nos fale de uma forma secreta pelo Espírito Santo. E assim, consequentemente, vem a fé. Mas qual é a causa disso? Porque a fé é dada para um e não para outro. Lucas nos mostra dizendo, em Atos 13:48, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Ou em outra tradução, e creram todos quantos estavam destinados para a vida eterna. Havia um grande número de ouvintes, e ainda assim apenas alguns deles receberam a promessa da salvação. E quem eram essas pessoas? Quem eram esses poucos? Mais uma vez, Paulo fala tão amplamente sobre esse assunto em sua epístola aos Efésios, que os inimigos da predestinação de Deus não podem ser senão estúpidos e ignorantes, e que o diabo lhes tem arrancado os olhos, e que eles tornaram-se destituídos de toda a razão, se eles não podem ver uma coisa tão simples e evidente. É evidente, é simples, basta ler o texto. Então, é uma interpretação, eu diria, gramatical, uma mera interpretação do texto. Superficialmente, você vai entender que a predestinação é algo bíblico, incontestável. Mas, por diversas razões que nós não compreendemos, as pessoas desejam negar a verdade, assim como negam a realidade que vivemos em uma terra plana. Eles são capazes disso, mesmo que a Bíblia diga que de propósito eles negam que a terra em meio às águas subsiste, em meio a esse oceano primordial. Mas para vocês verem que, como diz a palavra, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E Ele, Deus, tem misericórdia de quem Ele quer. Não é porque você tem o desejo que uma determinada pessoa venha a ser parte do rebanho de Cristo que essa pessoa vai ser. A não ser que seja plano divino, que haja um decreto divino para que essa pessoa compreenda o significado e o sentido da pregação, do Evangelho. Deus fala bem claro, e Paulo fala isso, que Deus nos chamou e nos fez participantes
dos seus tesouros e riquezas infinitas, que nos foram dadas através do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando dizemos que somos chamados à salvação porque Deus nos deu a fé, isso não é porque não existe uma causa superior. E todo aquele que não pode vir à eleição eterna de Deus, tira algo dele, diminui sua honra. Isto é encontrado em quase todas as partes da Sagrada Escritura. Para que possamos fazer uma breve conclusão sobre este assunto, vejamos de que maneira devemos nos portar. Quando nos perguntam sobre nossa salvação, nós não devemos começar a dizer: somos escolhidos? Não. Nós nunca podemos subir tão alto. Seremos confundidos 1000 vezes e teremos os nossos olhos ofuscados antes que possamos vir ao conselho de Deus. O que faremos então? Vamos ouvir o que é dito no Evangelho. Quando Deus tem sido tão gracioso para nos fazer alcançar a promessa oferecida, nós conhecemos que é tanto como se Ele tivesse aberto todo o seu coração para nós e houvesse registrado a nossa eleição em nossas consciências. Devemos então nos certificar que Deus nos tem tornado e tem nos tomado como filhos, como seus filhos, e que o reino dos céus é nosso, porque somos chamados em Jesus Cristo. Como podemos então saber isso? Como vamos permanecer sobre a doutrina que Deus colocou diante de nós? Precisamos magnificar a graça de Deus e saber que não podemos trazer nada para nos recomendar ao seu favor. O ser humano não tem nada nele da qual Deus se agrade. Então, se você tem a consciência que você ama a Deus, a palavra diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você conhece pessoas que degradam, renegam, zombam do nome de Deus? Conhece esse tipo de gente? Você conhece pessoas que, embora não o conheçam, o temem? Isso pode ser que essas pessoas que não o conheçam, mas o temem, é porque já estão sendo alvo desse amor de Deus. O Espírito Santo já tem falado nos corações delas. E quando chegar o tempo, se houver esse tempo para elas, elas reconhecerão, por movimento do Espírito Santo e decisão de Deus, que elas precisam do Senhor. Então, como vamos permanecer sobre a doutrina que Deus pôs diante de nós? Primeiro, devemos magnificar a graça de Deus, como foi dito, e saber que não podemos trazer nada para nos recomendar ao seu favor. Porque devemos saber que Deus nos chamou para o Evangelho, tendo nos escolhido antes que o mundo viesse a existir. Está escrito isso na palavra. Esta eleição de Deus é, por assim dizer, uma carta selada, porque ela é consistente em si e em sua própria natureza. Mas podemos lê-la, pois Deus deu um testemunho quando Ele nos chamou para si mesmo por meio do Evangelho e pela fé. Pois assim como o original ou cópia primeira não tira nada da letra ou escrita que é lida, semelhantemente devemos estar sem dúvidas da nossa salvação. Se a salvação pertence a Deus e é Ele que nos concede, temos que ter confiança, devemos ter confiança na nossa eleição, na nossa salvação.
quando Deus nos certificou pelo Evangelho que Ele nos toma por seus filhos. Este testemunho traz paz, sendo assinado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo. Quando temos este testemunho, nós não temos o suficiente para contentarmos a nossa mente? Então fica a pergunta, responda. Portanto, a eleição de Deus está muito longe de ser contra isso, pois confirma o testemunho que temos no Evangelho. Não devemos duvidar que Deus tem registrado os nossos nomes antes que o mundo fosse feito, entre seus filhos escolhidos. Porém, o conhecimento certo disso, Ele reservou para si mesmo. Assim, devemos meditar sobre esta doutrina, se quisermos desfrutar dela corretamente, como está previsto por Paulo, quando diz que esta graça da salvação nos foi dada antes que o mundo começasse. Precisamos ir além da ordem da natureza, se quisermos saber como seremos salvos, e por que causa e de onde vem a nossa salvação. Deus não nos deixaria em dúvida, nem Ele esconde seu conselho, a ponto de nós não podermos saber como a nossa salvação foi assegurada. Antes nos chamou a Ele por seu Evangelho e selou o testemunho de sua bondade e amor paterno em nossos corações. Então, tendo tal certeza, glorifiquemos a Deus, pois Ele nos tem chamado por sua livre misericórdia. Pois a fé é um sinal indubitável de que Deus nos toma por seus filhos, e assim somos levados à eleição eterna, segundo Ele, de antemão, nos escolheu. Fica a dica.